Amados irmãos e irmãs, com muita alegria, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e estamos aqui para dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar agora uma nova revista, Lições Bíblicas da CPAD, lição que tem como título geral do trimestre O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. O comentarista é o pastor Silas Queiroz e temos certeza que ao longo deste trimestre seremos muito abençoados com os estudos da Palavra de Deus nesta Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre do ano de 2024. Quero aqui aproveitar a oportunidade para saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que participam assiduamente todos os domingos da Escola Bíblica Dominical, seja como alunos, professores, secretários, superintendentes, como também os nossos queridos pastores que também apoiam a Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e também nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, no YouTube, no Facebook, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que é a lição bíblica que será estudada em nossas classes da Escola Dominical em nossas igrejas no dia 7 de julho de 2024. A lição de número 1 tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Ruth, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. E a verdade prática assim afirma: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Então nós vamos, ao longo deste trimestre, estudar lições bíblicas baseadas nos livros de Ruth e Esté. A leitura bíblica em classe da nossa leitura de hoje está em Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 22, e também no livro de Esté, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Nós, nesta aula de hoje, objetivamos, em primeiro lugar, apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. No segundo tópico, vamos traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha da Pérsia. E no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. A lição de hoje, nós vamos ter essa visão panorâmica dessas duas personagens bíblicas, Ruth e Esté, inclusive dos 66 livros da Bíblia, apenas esses dois levam o nome de mulheres. Ruth e Esté fica no Antigo Testamento. E é uma oportunidade que nós temos para estudar esses livros e aprender grandes lições espirituais para as nossas vidas. Ruth e Esté, conforme diz na introdução da nossa lição, são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Esses livros registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias da Bíblia Sagrada. A primeira história, a história de Ruth, ocorrida na região entre a Judéia, Belém da Judéia, fica no sul de Israel, e a terra de Moabe, que fica a leste do Mar Morto. A história de Ruth aconteceu na época dos juízes, logo depois da morte de Josué. Entrou ali um período de mais ou menos 300 anos, 325 anos, que é chamado de o período dos juízes, que foi o período de maior apostasia de Israel ali na terra de Canaã. Então, a história de
Ruth se dá naquele contexto. Depois, 500 anos depois, nós temos a história de Esté. Esté era uma judia órfã que se tornou rainha da Pérsia, no período que foi depois do cativeiro babilônico. Esté provavelmente nasceu já no cativeiro e ela se tornou rainha da Pérsia. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas elas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, quais sejam fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir, conforme nós podemos observar lendo esses 2 livros, e ao longo deste trimestre nós vamos estudar nas nossas lições e vamos realmente constatar essas virtudes na vida dessas 2 mulheres. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos nós crentes agora no contexto atual. O tópico 1 da nossa lição, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. No tópico 1.1, diz que Ruth era uma moabita. Ela nasceu na terra de Moabe. Os moabitas, eles eram um povo descendente de Ló. Ló, depois que escapou de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra, infelizmente, as filhas de Ló embebedaram o pai, e ali ele teve uma relação incestuosa com as suas filhas, e da filha mais velha de Ló nasceu uma criança chamada Moabe, e Moabe deu origem a um povo chamado de Moabitas. Os Moabitas, eles habitaram a leste do Mar Morto, onde hoje fica a Jordânia, onde hoje está a Jordânia. E os Moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias de Balaque. Balaque era um rei moabita, está lá em Números capítulo 22, que Balaque, o rei dos moabitas, ele pagou, subornou Balaão para profetizar maldição contra Israel. Os moabitas, eles habitavam a leste do Mar Morto, onde é hoje a Jordânia, e eles eram dados à idolatria e à imoralidade sexual como os cananeus. Os moabitas, eles se constituíam num povo bastante idólatra e imoral sexualmente. Deuteronômio capítulo 23, versículos 3, 4 e 6, diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. No versículo 6, Deuteronômio 23 e 6, ainda diz a palavra de Deus: não procurem nem paz nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Então, esta era a ordem para o povo de Israel. Tinha que manter distância dos moabitas. Pertencendo a este povo, Ruth, era improvável que ela fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Quando a gente lê a genealogia de Jesus Cristo, ali no Novo Testamento, por exemplo, no livro de Mateus, a gente percebe que tinha 2 mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus, e o escritor faz questão de enfatizar essas mulheres, Que primeira é Raabe, que era uma meretriz ou prostituta lá de Jericó, que se converteu ao Senhor e deu abrigo aos espias enviados por Josué. E depois nós temos Ruth, a moabita, que fazia parte de um povo idólatra e imoral, porém ela
creu no Senhor Jesus, ela creu no Senhor Jeová, a graça de Deus chegou até ela e ela abraçou a graça do Senhor. Então, não era provável, humanamente falando, que Ruth, esta moabita, fosse fazer parte da genealogia de Jesus. Então, nós vemos aí uma manifestação da graça de Deus muito forte, muito grande no Antigo Testamento, mostrando que Deus faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos nele e o tememos e obedecemos. Ruth passou a fazer parte de uma família judia. Lá em Belém da Judéia havia uma família liderada por Elimeleque, que era casado com Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Devido a uma grande fome que aconteceu lá na Judéia, em Israel, na terra de Canaã, Elimeleque pegou a sua família e viajou e foi embora para a terra de Moabe, achando que lá na terra de Moabe ia ter prosperidade, ia fugir da fome, ia ter uma vida melhor. Mas, infelizmente, quando eles estiveram ali, passaram ali, Noemi passou ali cerca de 10 anos naquele lugar, mas foi um período de muitas tragédias na vida daquela família, porque primeiro morreu Elimeleque, o chefe da família, e depois morreram os 2 filhos deles, de Elimeleque e de Ruth. Os filhos dela, Malom e Quilion, casaram todas duas com moabitas, que era um casamento que não era do agrado de Deus. Os israelitas não deviam casar com mulheres estrangeiras, mas eles casaram com 2 moabitas. O fato é que os homens, todos os homens daquela família, o pai e os 2 filhos, morreram, e assim ficou a viúva Noemi desamparada, juntamente com as suas 2 noras moabitas também desamparadas. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor, glórias a Deus. Estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3 TV AD e o nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Estamos estudando hoje a lição de número 1, lição esta que tem como título 2 importantes mulheres na história de um povo. Nós estamos falando de Ruth e Esther. Ruth era uma moabita que se casou com um dos filhos de Noemi e Elimeleque, e o fato é que, conforme estávamos falando no final do bloco anterior, estavam morando ali na terra de Moabe, longe da terra da bênção, e ali morreram todos os homens daquela família. E quando Noemi soube que as coisas tinham melhorado lá na terra de Canaã, lá em Belém, na sua terra natal, então Noemi decidiu voltar para a sua terra e disse às suas 2 noras, que também ficaram viúvas, elas eram novas, e Noemi disse: vocês fiquem aí, eu vou voltar para a minha terra, fica aí junto com seus familiares, e eu vou voltar para a minha terra. Inicialmente, as 2 noras de Noemi disseram que queria ir com ela, não ia ficar lá, mas Noemi insistiu para que elas ficassem na terra de Moabe, e uma das noras resolveu ficar, mas a outra nora, enquanto órfã, viúva de Quilion, resolveu ficar. Ruth, a outra nora de Noemi, ela disse que ia acompanhar a sua sogra e fez uma declaração muito maravilhosa que revela muita fé dela no Deus de Israel. Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth respondeu assim: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la,
porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então nós vemos aí que Ruth não somente demonstrou apego à sua sogra, mas também ela demonstrou fé no Deus de Israel, ela demonstrou fé no Deus de Noemi, ela demonstrou aí que realmente foi alcançada pela graça de Deus. No tópico 1.3 fala sobre matrimônio e maternidade. A gente sabe na continuação da história de Ruth que ela foi para Israel, foram habitar em Belém, na terra de Noemi, e ali Deus abençoou que Ruth se casou de novo, casou com Boaz, e ela veio a ser uma das ancestrais do querido e famoso rei Davi, né? E ela entrou para a genealogia de Davi. Nós vemos que Ruth foi uma boa esposa, Ruth foi uma boa nora e ela honrou o casamento, né? Então, honrar o casamento e a geração de filhos traz as bênçãos de Deus para muitas gerações. Inclusive, Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, esse negócio de família, de casamento, de filhos, essa coisa toda, isso é coisa de crente mesmo, coisa de Deus, bênção de Deus para nós. No tópico 2 da nossa lição, agora vai falar sobre outra personagem bíblica feminina, que é a Esté. A Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Esté viveu aí aproximadamente 500 anos após Ruth, e Esté morava não em Israel, mas morava em Suzã, que era uma das principais capitais do Império Persa, que derrotou o Império Babilônico. Então, Esté, ela já nasceu no cativeiro, lá em Suzã, de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, que é Esté, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Esté era órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. O seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, que era uma planta lá, o mesmo nome de uma planta lá da região. Mas lá na Pérsia, ela recebeu um nome persa, que é Esté. Esté é o nome persa que significa estrela. Esté fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Ela era uma jovem órfã, tinha perdido seu pai e sua mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, mas foi bem criada nos caminhos do Senhor. Ela vivia lá em Suzã. Suzã era a capital do novo Império Persa, e lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus no cativeiro. Esté era dotada de rara beleza e integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Nós vamos estudar mais detalhadamente ao longo desse trimestre. A rainha Vasti desobedeceu ao rei, enfrentou ao rei, não quis fazer o que o rei pediu, e aquilo envergonhou o rei e desmoralizou o rei, de forma que ela foi deposta da sua condição, do seu posto de rainha, e ali houve uma espécie de seleção ou concurso para selecionar a nova rainha da Pérsia, e foi justamente pela providência de Deus que foi escolhida Esté, que era uma judia, vivia lá na Pérsia, nasceu lá, mas era judia, de etnia judaica e também de crença e religião judaica. Então, ela sucedeu a rainha Vasti. Em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha no lugar de Vasti. 5 anos depois,
essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Quem sabe da história pode constatar, sabe que ali foi preparado por Amã, que era inimigo de Mardoqueu e de todo o povo judeu. Foi preparado ali uma situação, um decreto, uma lei para poder exterminar todos os judeus do império. Não era somente da capital Suzã, mas também de todo o império, inclusive os próprios judeus que estavam em Judá, que tinham retornado do cativeiro babilônico, que estava lá em Judá. Essa história de Esté, ela ocorre entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Então, até mesmo os judeus que estavam morando em Israel, que voltaram para a terra prometida, que reergueram o templo, até mesmo aqueles judeus estavam correndo risco de vida, porque a ordem era para exterminar todos os judeus de todos os países do império. Mas, pela providência de Deus, Esté assumiu aquele posto de rainha e naquela condição ela teve acesso ao rei numa situação, numa ocasião muito dramática, inclusive era tão dramática que ela pediu para Mardoqueu e os judeus jejuarem, se consagrarem, pedir a Deus livramento, e ela enfrentou a sua vida, ela enfrentou o risco de vida, ela quebrou protocolos para poder falar com o rei, para poder, assim, salvar o seu povo, salvar o seu povo. O livro de Esté é o único livro da Bíblia que não fala o nome de Deus, porém, a gente vê a mão de Deus agindo em sua providência para preservar o povo judeu. Esté, capítulo 4, versículo 14, tem um versículo muito interessante, quando Mardoqueu vai falar com Esté, dizendo que era importante que ela intercedesse pelo seu povo, pelo povo judeu junto ao rei, porque é importante isso. Esté, embora tenha galgado a mais alta posição que uma mulher pudesse alcançar no poder ali da época, ela não esqueceu as suas origens, ela não esqueceu a sua etnia, o seu povo e a sua religião e o Deus do seu povo. Então isso é muito importante, porque muitas vezes alguns irmãos, algumas irmãs, porque galgaram alguma posição econômica e social, e às vezes se desvia, esquece de onde veio, esquece do Deus que abençoou ele, que abençoou ela, e até se desvia dos caminhos do Senhor. Esté, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueu disse assim a Esté: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Mardoqueu tinha certeza que Deus ia dar livramento aos judeus, ao povo dele. E ele sabia, tinha convicção de que Deus ia dar livramento através da rainha Esté, que ela ia se utilizar do posto de rainha, da condição de rainha para ter acesso ao rei, para interceder pelo seu povo. Ia usar o seu cargo político, social, o seu prestígio para poder colocar a serviço do povo, para libertar o seu povo, para levar o seu povo. Então, Mardoqueu disse, olha, Deus preparou você para esse momento, Deus levantou você para esta ocasião. Então, você não pode fugir desta responsabilidade. Se você não quiser falar com o rei, ficar calado, Deus vai fazer de outra forma, mas Deus vai dar livramento. Tópico 2.3, no campo ou no palácio. Nós vamos estudar no terceiro bloco. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Agora no terceiro bloco estamos
hoje estudando a lição de número 1 deste terceiro trimestre de 2024. A lição que abre o trimestre de 2024 e vamos estudar ao longo deste trimestre várias lições bíblicas baseadas nos livros de Ruth e de Esther. Hoje, na lição de número 1, a lição tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Então, nós já temos visto aí no tópico 1 a respeito de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, uma moabita que foi agraciada, que foi alcançada pela graça de Deus e creu no Senhor Jeová, e assim Deus transformou a vida dela e fez dela uma das ascendentes do rei Davi. No tópico 2, estávamos estudando no bloco anterior a respeito de Esther, uma judia órfã de pai e mãe, mas que, embora ela tivesse nascida no cativeiro, ela foi usada por Deus. Deus, em sua providência, elevou Esther à condição de rainha da Pérsia para que, através do prestígio e do poder e da influência que ela tinha, ela usasse esse prestígio, poder e influência em prol do seu povo para salvar o seu povo. Embora ela tivesse alcançado o mais alto posto que uma mulher na Pérsia pudesse alcançar, Esther não esqueceu as suas origens. Esther não esqueceu o seu povo e não esqueceu o seu Deus. Então, nós vemos aí um grande exemplo de Esther, de Ruth, né? Essas mulheres são exemplos inspirativos do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivemos. Agora, nesse terceiro tópico, vamos enfatizar aqui, no terceiro tópico da nossa lição, uma aplicação sobre tudo isso que nós já falamos até aqui. Desde o terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. Tópico 3.1, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus criou o homem e depois da costela do homem criou a mulher e criou a mulher com esse propósito de ser companheira do homem, auxiliadora do homem, e criou ambos com uma necessidade de estar, de dependência um do outro. Então, Deus criou a mulher diferente do homem para que ambos se complementassem, para que ambos se complementem. Então, isso é muito importante. E na família, na direção da família, da casa, do lar, no casamento, a Bíblia diz que o homem é o líder da família, é o líder do lar, e a mulher, ela deve respeitar a liderança do seu marido. Paulo é muito claro em dizer lá em Efésios capítulo 5 que o homem deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E da mesma forma, a mulher também deve honrar e respeitar o seu marido, respeitar a liderança do seu marido. Então, ambos se complementam. Deus não criou homem e mulher para viverem uma verdadeira guerra dos sexos. Existem duas visões contrárias e opostas quanto a essa questão do papel do homem e da mulher no casamento e essa coisa toda, que é o complementarismo e o igualitarismo. Esse igualitarismo é mais defendido por teólogos e cristãos mais progressistas, que são bastante influenciados pelo movimento feminista, e prega um comportamento e uma atuação que parece mais uma guerra entre os sexos, que não leva a nada e que não honra a mulher, e que só traz prejuízo para a mulher, para o homem, para toda a família. Existe outra corrente de pensamento, outra forma de enxergar o que ensina a palavra de Deus, que para nós, para mim, é a forma mais correta, que é o complementarismo, defendido mais por teólogos de linha mais
conservadora. O complementarismo diz e ensina que o homem complementa a mulher complementa o homem. Deus fez ambos diferentes e colocou papéis diferentes para o homem e para a mulher. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, isso não significa que o homem é superior à mulher em termos de natureza. Isso não significa que o homem é opressor da mulher ou que deve oprimir a mulher. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Existe, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, isso fala de uma hierarquia funcional e não uma hierarquia ontológica, mas uma hierarquia funcional, é questão de distribuição de papéis e de responsabilidades dentro da família. Isso aí não tem nada a ver com a atuação das mulheres no mercado de trabalho, nas empresas, enfim, isso aí é outra coisa. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia fala é sobre a atuação do homem e da mulher no casamento, na família e na igreja. Então, defendemos o complementarismo, que é esta visão mais conservadora, porque cremos que é esta visão que ensina a palavra de Deus. Então, isto não significa, a questão de as mulheres serem protagonistas na história, isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. A mulher será abençoada, feliz, realizada, quando ela cumpre o seu papel estabelecido por Deus, da mesma forma também o homem. A rainha Vasti se rebelou contra o seu marido, se rebelou contra o rei e partiu para um enfrentamento e a guerra dos sexos, e ela terminou sendo deposta do cargo. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres como Ruth e Esther. Devemos, no casamento e na família, cada um cumprir os seus papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 8, a própria Noemi dá testemunho de que Ruth foi uma boa esposa. Ruth 1:8 diz assim: Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Então a própria Noemi dá testemunho que as suas noras foram bondosas com os seus esposos e foram bondosas também com a sua sogra. Só que tinha uma diferença entre as duas noras de Noemi, é que Ruth se converteu ao Senhor Jeová e entregou a sua vida a Deus. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, tanto Ruth quanto Noemi, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então, o mundo fala muito aí de grandes conflitos e problemas entre nora e sogra, já parte do princípio que é difícil, é impossível ter uma convivência harmoniosa entre nora e sogra, e a mulher cristã, a sogra cristã, a nora cristã, ela precisa entender que é perfeitamente possível e necessário uma convivência pacífica, amorosa, como recomenda a palavra de Deus. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, a derruba com as próprias mãos. Então, há necessidade de tanto a sogra quanto a nora serem mulheres sábias, para que assim a família seja abençoada. Tópico 3.3, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e seu bom testemunho no palácio.
Eu sei que boniteza às vezes ajuda, beleza às vezes ajuda, por algum momento, temporariamente, mas isso é como um fogo de palha. Se a pessoa não tiver outras qualidades, não vai ser bem sucedida. Somente com a cara não vai resolver todos os problemas. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, uma boa educação religiosa. Ela tinha consciência da sua responsabilidade como serva de Deus. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Observe que Esté teve coragem de enfrentar tudo aquilo para a salvação do seu povo. Ela não renegou o seu povo, não renegou a sua etnia, ela não negou as suas origens, e ela cria no Deus de Israel, ela cria na providência de Deus, inclusive mandou que o povo jejuasse, e assim Deus abençoou a ela. Concluindo a nossa lição de hoje, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos na atualidade. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esté. Outras mulheres, como a mulher de Noé, por exemplo, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria, por exemplo, do patriarca Noé sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? Então, o homem não pode ir longe sem estar ao lado de uma esposa sábia que o ajuda, que o auxilia, que lhe complementa. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18 e 22, quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. E Provérbios 19 e 14 diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Muito bem, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa congregação, na nossa classe de escola dominical, juntos aprendendo uns com os outros, professores e alunos, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.